Você quase passou ali no ITA na segunda fase, né? Faltou pouquinho mesmo, né? E depois, como foi? Aí, ano passado, né, eu percebi que... E era uma coisa que meu pai me falava também, Bárbara, faz um simulado, não sei o quê. E aí, eu querendo fazer do meu jeito, eu falava, não precisa fazer simulado. Então, eu percebi que faltou pouco e eu resolvi escutar meu pai e também todo mundo que fala, em todos os lugares fala, faça simulados. E eu passei no ITA. Depois de 5 tentativas frustradas, eu finalmente resolvi estudar apenas pelo BBF e conseguir conquistar minha vaga. Então, ano passado eu foquei muito em simulado. Fazia o diagnóstico e eu não tinha medo, assim, de... Eu tive que destravar, que eu tinha medo de fazer simulado corrigido. Então, eu tinha que fazer e se... Tudo bem se eu não fosse muito bem no início do ano, mas era melhor que eu percebesse esses meus erros no início do que perceber isso no vestibular em si, né? Sim. Então, eu treinava muito tempo. Em provas antigas, eu tirava 1 hora do tempo de prova. Então, fazia em 3 horas cada dia de segunda fase. E então, treinar tempo. Inclusive, foi uma coisa que fez muita diferença no final do ano, na hora do vestibular. Que no dia de matemática e química, eu não soltei a ponta do lápis do papel em nenhum momento. E isso é essencial, assim. Tipo, você tá sempre escrevendo, independente de que esteja sempre escrevendo. Não dá tempo de você parar, assim, e ficar refletindo muito na vida. Tem que estar sempre lá fazendo. Porque é muito corrido, muita questão. Então, foquei em perder medo de fazer prova e também em tempo. E aí sempre fazendo questões diferentes para ter as ideias, para na hora de chegar na prova eu já ler o enunciado e já saber o caminho que eu tenho que seguir, né? Bacana. Então foi essa a estratégia durante esse ano, né? No passado. Aí fiz todo simulado de segunda fase. Eu sabia que o meu problema era a segunda fase, então eu foquei nisso. Foquei em segunda fase. Aí chegou no dia da prova, como foi? Foi tranquilo. Eu percebi que eu precisava fazer simulado e cuidar da minha saúde mental. E para mim, cuidar da saúde mental era separar um tempo, assim... Eu sou cristã, né? Então eu separava sempre um tempo do meu dia para orar, ler a Bíblia. E isso, para mim, foi muito importante para eu ser uma pessoa menos ansiosa. Que no dia da prova, ano passado, por incrível que pareça, assim, graças a Deus, não fiquei ansiosa em nenhum momento. Então, tive tranquilidade, assim, para fazer a prova. Então, eu percebi esses meus 2 problemas principais e foquei neles. E na hora da prova foi muito de boa. Isso também ajudou que os fiscais conversaram com a gente e aí deixou, assim, um clima mais leve, sabe? Maravilha. Aí foi muito bom. E aí, segunda fase foi... Você saiu da prova, você já sabia que você tinha sido aprovada? Ou você ainda estava com aquela dúvida? Quando eu saí do primeiro dia de prova, eu sabia que eu tinha muita chance, porque era matemática e química, e aí foi mais tranquilo. Aí no segundo dia teve física, e aí dizem que a prova do ano passado de física foi a pior nos últimos 5 anos. Eu dei uma aí olhada, eu tava com medo. A minha meta naquela prova era tirar 4, que a ideia era eu ir bem em matemática para poder tirar 4 em física. E aí eu saí com medinho, assim, de não ter conseguido bater esses 4 pontos. Mas eu sabia que se eu tivesse batido esses 4 pontos, a chance de eu ter passado era grande. Aí é aquele negócio, a gente tinha confiança em algum dia, mas aí a gente dorme, acorda no outro dia já preocupado, assim, tipo, então acho que não foi. Não é uma certeza absoluta, é só uma esperança, assim, de que vai dar certo. E aí, quando foi o dia da ligação, foi um dos melhores dias, assim, né? Pelo menos eu tenho bem guardado, né? Na verdade, pra mim, foi o dia que saiu o resultado parcial da nota, que aí eu já vi que minha média tinha dado 7, e aí eu pensei, bom, 7 é quase impossível que a média venha 7. Aí foi o dia que eu mais comemorei, assim. Aí o dia da ligação foi mais uma confirmação, mas eu fiquei bem tensa apesar da nota, né? Então o dia da ligação foi muito bom, chorei, foi ótimo. Nossa, esse dia é maravilhoso.